Olá pessoal, hoje eu vou resolver com vocês um exercício de MRP. Vocês se lembram bem o que é MRP? Cálculo das necessidades de materiais. Então vamos pegar um exercício simples, que isso fica mais fácil a gente entender como a gente pode calcular isso. Vamos pegar, por exemplo, uma metalúrgica, Alfa, nome hipotético, que fabrica peças, para a indústria naval. E ela produz várias peças. Nós vamos focar em uma delas, a peça A, que tem uma necessidade de produção para entregar para a indústria naval de 100 peças por dia 30 de junho. Tá certo? Então nós temos que entregar 100 peças no dia 30 de junho. Como é que eu programo a minha produção? Tá certo? Como é que eu faço o cálculo? Quando é que eu começo a produzir essa peça, então, para que ela fique pronta no dia 30 de junho exatamente? Então eu quero saber quando eu começo a fabricação e quando eu tenho que começar a comprar os componentes, os componentes dessa peça para que ela fique pronta no dia 30 de junho. Então nós vamos considerar que não tem estoque dos componentes na minha fábrica, lá na minha metalúrgica Alfa. Vem comigo aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é estruturar como é composto esse produto, essa peça A que nós vamos fazer. Quais são os componentes dessa peça A? Eu vou ler o exercício aqui. Então veja, essa peça é composta por 3 componentes. O componente B, o componente C e o componente D. O componente D é montado na própria metalúrgica e é composto dos componentes E e F. Então agora eu preciso saber quais que são as proporções de cada um desses componentes para conseguir montar a peça. Para conseguir montar uma peça dessa, eu tenho que saber quantos componentes de B que eu vou precisar, quantos de C, quantos de D. E para montar uma de D, eu tenho que saber quantos componentes de E e F. O problema é ter que me dar isso. Então vamos lá. Para se montar a peça A, necessita-se de 4 peças de B. Então a quantidade aqui é 4. 6 peças de C. Então 6 peças de C. E 2 peças de D. 2 peças de D. Por sua vez, esse componente D demanda 2 peças que são adquiridas no mercado, que são E e F, está saindo da proporção de 2 e de 1. Como eu disse, esses aqui são dados do problema. Eu tenho que saber qual que é a composição daquela peça que eu tenho que fabricar. É como a receita do bolo. Bom, agora eu tenho que saber quanto tempo que que demanda para comprar essa peça. Então está no meu problema que as peças compradas, são essas aqui que eu coloquei um tracinho vermelho, demanda 3 dias. Eu tenho que pedir 3 dias antes, o comprador é meio lerdo, demora 3 dias para comprar essas peças aqui, certo? Não é que ele seja lerdo, não, às vezes tem que fazer alguma inspeção de qualidade, né? Muito bem, e quanto tempo gasta para fabricar a peça D? Vamos ver aqui no mercado. Quanto tempo falta? As peças montadas demandam 2 dias. Então aqui o digitário é de 2 dias e aqui o digitário de 2 dias. Só para a gente ver. Então temos o problema montado. Eu tenho que fabricar 100 unidades dessa peça. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Eu tenho que fabricar 100 unidades dessa peça por dia 30 do 6. E para fabricar 100 unidades dessa peça, eu preciso de quantas dessa peça aqui? 100 vezes 3, 100 vezes 4 que é a quantidade. Então eu preciso de 400 peças dessa aqui. Qual a quantidade de peças dessa aqui? Vezes 100, 600 unidades. Aqui eu preciso de 200 unidades. Então eu preciso de 200 unidades de B, mais 600 de C, mais 400 de B para montar 100 peças. Muito bem. E agora ainda falta o E e o F. O E, aqui está 200, a quantidade é 2 vezes. Aqui 2 vezes 200, 400. E aqui, 1 vezes 200, que é a quantidade, 100. Bom, agora aqui eu tenho todas as quantidades de peças, de componentes para montar a peça A. Então, agora que eu tenho todas as quantidades de peças para montar, de componentes para montar a peça A, eu vou calcular quando que eu tenho que comprar essas peças. E aí eu utilizo esse quadro aqui.
Muito bem, eu tenho que entregar, esse quadro tem o quê? Aqui a peça A, todos os outros componentes eu listei aqui. Aqui é quando é que ela tem que estar disponível e aqui se é uma ordem de compra ou uma ordem de produção. Por exemplo, eu monto ou eu produzo a peça A, então eu vou chamar isso aqui de ordem de produção. A peça B, nós já falamos que ela é comprada no mercado. A peça C é comprada no mercado, então eu emito uma ordem de compra. A D, eu disse que é montada na própria fábrica, logo é uma ordem de produção. E e F são ordens de compra. Preenchi isso aqui e agora vamos preencher as quantidades. Eu tenho que entregar então 100 unidades de ar no dia 30/6. Então no dia 30/6 tem que estar disponível lá na fábrica 100 unidades que eu tenho que fabricar. Aí a minha pergunta é, quanto tempo eu gasto para montar essa peça? Vamos olhar na árvore, 2 dias. 2 dias, 30/6, então eu tenho que estar no dia 28. Opa, aqui é 27, aqui é 26, aqui é 25, aqui é 24 e aqui é 23. Eu pulei um dia aqui, meu calendário pulou um dia. 2 dias antes, não é? Então no dia 28, mais 8. Dia 28, eu tenho que começar a produzir essa peça. Então, 100 unidades aqui. Muito bem. Então, eu tenho que começar a produzir no dia 28, quando o dia 30 está pronto. Ora, para eu começar a produzir no dia 28, eu preciso de que peça para começar? Eu preciso de B, de C e de D. Então, quantas de B eu preciso? 400. Então, tem que estar disponível para mim, para eu começar a montar de B, 400 peças. Quantos de C tem que estar disponível? 600. E quantos de D tem que estar disponível? 200. E agora eu faço o mesmo raciocínio. Ora, mas para estar disponível D no dia 28, eu tenho que fazer um pedido de compra 3 dias antes, né? 3 dias, foi falado? Então, que dia que eu tenho que fazer? 1, 2, 3. No dia 25, eu tenho que pedir as 400 peças de B. Vamos pegar o C. Quando é que eu tenho que pedir as 600 peças? Também é 3 dias. Nada do problema. 1, 2, 3, 600. Pronto. Aqui o B acabou, C acabou. Agora vamos ver o D. Eu tenho que estar disponível no dia 28, 200 unidades de B, para que junto com C e B eu montar o produto A. Muito bem, quanto tempo leva para eu ter o B? Quando é que eu tenho que começar a fazer a ordem de produção? 2 dias antes. 1, 2. 2 dias. 200. Ora, mas para eu começar a fazer 2 dias aqui, eu tenho que ter quais os produtos? O E e o F. Quanto de E? 400. Está disponível 400 nesse dia. Tem que estar disponível nesse dia também 100 de F. Ok? Estamos acabando. Agora, a pergunta é, quanto tempo gasta para ter E e o F? Não são peças compradas? Se são peças compradas, o problema diz que demanda 3 dias. Então, eu coloco aqui 1, 2, 3, tenho que fazer a ordem de compra de 400 aqui e 3 dias aqui, 100 aqui. Finalizado o quadro, ele só pode responder a pergunta. Qual é a pergunta? Quando que eu tenho que começar a fabricação da peça A? Eu tenho que começar no dia 28. É uma pergunta que está respondida aqui. Quando que eu tenho que iniciar a compra dos componentes? Depende. Né? Os componentes B e C, eu tenho que começar a pedir a compra deles no dia 25, para que eles possam estar 3 dias depois lá. E os componentes E e F? No dia 23, tá certo? Então, esse é o resultado de um NRP. Vocês vão ver que não é uma coisa fácil, é difícil. É claro que nós fizemos uma árvore uma estrutura de produto, uma árvore de produto bem simplificada. Tem árvores muito complexas. Imagine você montar uma árvore de um carro, né? São vários níveis. Aqui a gente pegou uma peça simples para fabricação.
a ser feita aqui como exemplo. Muito bem, era isso que eu queria falar com vocês hoje para reforçar aquilo que a gente já tinha passado para vocês nos slides. Só que, então, resolver mais um problema junto com vocês aqui, tá bom? Muito obrigado e na próxima aula nós vamos fazer revisão para a prova final. Muito obrigado.